Seja bem-vindo aos Segredos da Bola. Hoje você vai conhecer uma das maiores mentiras já contadas dentro do futebol. Uma história tão inacreditável que parece roteiro de filme, e de fato virou um homem que enganou clubes, treinadores, dirigentes e até jornalistas. Ele viveu o sonho de ser jogador profissional sem nunca precisar jogar. Esse é o caso de Carlos Kaiser, o jogador que enganou o mundo. Década de 70, Rio de Janeiro. O jovem Carlos Henrique Raposo, filho de uma família simples, sonhava em ser craque. Ele até chegou a treinar em categorias de base, mas havia um pequeno problema. Ele era horrível jogando bola. Sem técnica, sem preparo, sem faro de gol. Mas Kaiser descobriu rápido que o futebol não era só sobre talento, era também sobre aparência e confiança. Então, ele montou o personagem perfeito. Cabelo comprido, físico de atleta, sorriso carismático e um papo que conquistava qualquer um. Com uma boa lábia e amizades influentes, Kaiser começou a se infiltrar nos bastidores do futebol carioca. Ele sempre aparecia nos lugares certos. Festas, treinos, fotos com jogadores verdadeiros. E em pouco tempo já estava sendo chamado de jogador promissor. O detalhe é que ninguém nunca o via em campo. Quando chegava a hora de provar talento, Kaiser tinha um truque infalível: a falsa lesão. Durante o aquecimento, ele dava uns chutes na bola e logo colocava a mão na coxa. Ai, sentiu o posterior. Pronto! Meses de tratamento sem precisar jogar. Lembre-se, isso era nos anos 80, época sem ressonância magnética, sem fisioterapia moderna. Bastava dizer que sentia dor e ninguém duvidava. Alguns colegas diziam que Kaiser até pagava massagistas e médicos para confirmar a história. Ele dominava a arte de parecer lesionado. E enquanto o resto do elenco treinava debaixo de sol, ele ficava na beira do campo, conversando com jornalistas, tirando fotos e construindo a sua reputação. O Kaiser era amigo dos caras certos. Ele era próximo de Renato Gaúcho, Romário, Bebeto, todos jogadores de verdade, estrelas dos anos 80 e 90. E isso era ouro para ele. Se o Kaiser estava andando com craques, devia ser craque também, certo? Ele frequentava festas, saía nas fotos dos jornais e sempre tinha uma história épica para contar. Um repórter da época lembra. Ele chegava dizendo que tinha jogado no Puebla, no México, e que foi artilheiro. A gente acreditava, porque não tinha Google naquela época. Esta era a genialidade do Kaiser. Ele vendeu um personagem tão bem que o mundo acreditou. Depois de anos enganando clubes brasileiros, Carlos Kaiser decidiu sonhar mais alto. Conseguiu contratos em clubes do México, França e Estados Unidos. Em um deles, o Ajaccio, da França, a recepção foi de estrela. O clube organizou até uma coletiva de imprensa para apresentar o novo craque brasileiro. Quando pediram para ele mostrar seu talento diante da torcida, ele teve uma ideia genial e ridícula. Em vez de chutar a bola, Kaiser começou a mandar beijos para a arquibancada e distribuir autógrafos. A torcida ficou encantada e o clube confuso. Resultado, mais um contrato garantido sem precisar jogar. Sempre que parecia que o disfarce ia cair, Kaiser inventava algo novo. Uma vez, num treino do Bangu, ele foi xingado por torcedores atrás do gol. Para não ter que jogar, ele simplesmente saiu correndo e começou uma briga com a torcida. Foi expulso antes mesmo de entrar em campo. Depois, alegou que estava defendendo a honra do clube. O técnico, comovido, manteve ele no elenco. Kaiser não jogava nada, mas era um gênio das desculpas. Ele também sabia criar álibis. Quando dirigentes pediam relatórios de desempenho, ele dizia que os documentos foram extraviados. Quando cobravam gols, dizia que estava recuperando ritmo, sempre com um sorriso no rosto. A farsa durou quase 20 anos. 2 décadas de contratos, viagens e histórias inventadas. Até que nos anos 90, jornalistas começaram a estranhar algo. Não existia nenhum registro oficial de partidas jogadas por Carlos Kaiser. Nada! Nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma foto em campo. Quando confrontado, Kaiser admitiu, sem vergonha nenhuma: "Eu nunca quis ser jogador, só quis viver como um."
Ele dizia que o futebol era um grande teatro e ele apenas interpretava o papel principal. E de certo modo ele estava certo. Kaiser transformou a mentira em arte. Anos depois, sua história virou documentário internacional. Kaiser, o jogador que nunca jogou. O filme mostrou depoimentos de ex-colegas e técnicos que riam ao lembrar das invenções. Um deles contou que Kaiser dizia ter marcado gol de falta em treino. Mas quando pediram para repetir, ele chutou a bola para fora do estádio. Hoje, Carlos Kaiser é uma espécie de anti-herói do futebol. Um homem que venceu o sistema sem nunca vencer um jogo. E o mais curioso, até quem foi enganado o perdoa. Carlos Kaiser é um retrato perfeito de uma época romântica e maluca do futebol. Sem redes sociais, sem câmeras em cada treino, ele conseguiu criar uma carreira inteira baseada em charme e mentira. Foi o maior impostor da história do esporte e também um dos personagens mais carismáticos que o futebol já conheceu. No fim, ele provou que o futebol é feito de histórias. E algumas delas, mesmo sendo falsas, são boas demais para não serem contadas. Ele enganou o mundo, mas deixou uma lição. Às vezes o talento mais raro de todos é saber convencer. E você? Acha que Carlos Kaiser foi um gênio ou um golpista? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal Segredos da Bola, para descobrir mais histórias inacreditáveis como essa. Até o próximo vídeo.